Fiquei só no primeiro ponto no domingo passado, falando que você é o alvo. E deixa-me introduzir e falar um pouquinho do primeiro e a gente vai em diante. Com o jejum de 40 dias, Jesus está mostrando para mim e você como é que a gente deve viver a nossa espiritualidade. Porque ele é batizado, ao batizar-se, ele cheio do Espírito, para onde ele vai? Vai para uma consagração. Ele entendeu. E é interessante que ele, como filho de Deus, vai buscar poder, e nessa consagração, para começar o seu ministério. Ele entende, eu não posso fazer se não estiver cheio do Espírito, eu não posso fazer sem uma vida consagrada e preparada, para que tudo que eu fizer, eu faça na bênção de Deus, com a orientação de Deus, com a graça de Deus, que eu siga o projeto de Deus para a minha vida. Então Jesus nos ensina, é assim que ele começa o seu ministério, e ele está falando como você e eu devemos conduzir a nossa vida cada dia. A tentação de Jesus também foi para nos ensinar que nós temos um adversário, você está vendo? Um adversário que é ferrenho. E ele é adversário da sua alma, ele não quer que você dê certo. Ele vai fazer de tudo porque o objetivo dele é matar, roubar, é destruir, esse é o objetivo, não tem outro. Ele vai fazer de tudo para camuflar, mas para enganar você no final, é isso que ele quer para a sua vida. Então Jesus, o que ele faz? Ele expõe Satanás. Claro que você vê pelo ministério de Jesus seguindo, ele expõe Satanás de todas as formas. Mas eu penso que essa para mim é a pior forma. Eu sei que tudo, uma pessoa que estava endemoniada, que Jesus o curou, né? E várias pessoas assim que ele libertou, é horrível isso. Mas o problema é quando eu e você andamos todos os dias, e a gente pode estar muito bem fazendo, andando a agenda dele, seguindo a agenda dele, sem se chamar de endemoniado. Até talvez tenha até o nome de crente. Quem sabe até de pastor. O que impede? Vocês estão entendendo qual é a questão? Então eu acredito que é muito sério. E Jesus expõe, mas ao mesmo tempo ele fala assim, é assim que ele age, mas eu mostro para vocês também como é que vocês podem vencer. Amém, irmãos? Como é que a gente pode viver uma vida de vitória? Eu falei que ele usa situações e lugares inusitados, que ele ataca nos momentos mais vulneráveis, e que ele, no primeiro, falando sobre isso, que ele procura viabilizar os nossos projetos sempre com segundas intenções. Você tem um projeto, ele vai ver como é que eu posso ajudar esse cabra nesse projeto para eu pegá-lo. Muito sério isso. E na semana passada, eu vi apenas um ponto, que ele usa o quê? Ele usa o que você pensa de você. A sua autoimagem, como você se vê. E eu vou um pouquinho mais, ele tenta usar o que você sofre com você. O que você sofre com você. Você deveria ser a pessoa que mais acredita em você. Você deveria ser a pessoa que mais você podia contar para você enfrentar as coisas. Mas muitas vezes você é o maior sabotador de você mesmo. E isso é sério. E Satanás sabe disso. Vamos pensar um pouquinho, eu vou tentar imaginar, porque isso não está escrito. Mas tenta colocar no lugar de Jesus. Qual era o sofrimento de Jesus? Jesus se esvaziou de tudo que ele tinha, de todo o seu poder. Agora, coloque no lugar, você é Deus, imagina, você é Deus. Você tem tudo nas suas mãos, imagina inclusive naquela hora na cruz. Se você é Deus, desce daí, prova que você é. E você tem todo o poder. É um soprão, você não precisa nem fazer nada, só podia fazer assim. Só isso de Jesus. Só isso. Se ele fizesse isso com poder, com objetivo, ele derrubaria. Teve uma situação lá que Jesus abriu sua boca, todos caíram. E ele podia, mas ele não fez assim. Então imagina, essa é a tentação. Ele é poderoso, ele tem tudo. Ele é criador do universo, ele é criador. Nada do que foi feito sem Jesus. Então imagina se você é essa pessoa, você tem tudo nas suas mãos. E embora ele sendo Deus, ele abre mão do poder, da majestade, e ele é encontrado em forma humana, diz, para se identificar com você e comigo, nas nossas misérias, nos nossos sofrimentos. Se ele usa o seu poder inadequado, ele também seria inadequado para a sua vida e a minha vida, porque não, muita gente diz assim, Jesus venceu porque ele era Jesus. Não. Jesus, filho de Deus, não, ele venceu porque ele era um homem como eu e você agora, que abriu mão e vivia no poder do Espírito Santo. Você vai ver o tempo todo, ele cheio do Espírito, por isso ele é tentado, por isso ele passa pelo que ele passou.
Então, se eu fosse colocar no lugar de Jesus, eu tentei imaginar assim, ele dizendo: Pai, que difícil é viver como um homem, Pai. É muita limitação, são muitas necessidades, são muitas dores, são muitas sensações difíceis. Eu nunca passei por isso. Complicado demais. Pai, fome de 40 dias, o que é isso? Você fica meia hora, você fica um dia. Agora você é Deus, você pode todas as coisas. Agora você tem sensações como humano que você jamais teve. Pai, eu tenho uma vontade doida de usar os meus poderes aqui agora para mudar essa situação. O Senhor não sabe como é. Você está entendendo? Jesus é tentado, porque senão não tem sentido. E aí Satanás presente 40 dias com ele, e Satanás diz: nós dois sabemos quem você é, né? Certo? Use o seu poder. Você não precisa ter a sensação horrível que você está tendo aí de abrir mão de todo o seu poder, e essa coisa tão difícil de fome, vai e transforma. Usa isto. Nós dois sabemos, você sabe quem você é. Você não precisa passar por isso. Você não precisa se submeter a essas coisas que você está submetendo. Então, quando eu estou dizendo que ele vai usar você, ele vai tentar você contra você mesmo. Ele vai usar suas dificuldades ou suas necessidades. Agora Jesus tem uma notícia maravilhosa, porque esse ponto eu já preguei, a gente não vai ver novamente, né? Mas Jesus tem uma notícia maravilhosa. Ele diz: eu tenho todo o poder nos céus e na terra são meus. Amém? E mais ainda, ele diz: eu comprei vida abundante e eu quero transformá-lo em filho de Deus. Se você sente um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, né? Maria vai com as outras, tudo que os outros falarem eu vou junto, né? Eu não tenho força. Se eu não me respeito, eu não me entendo, eu não me conheço, Jesus diz assim: eu tenho vida abundante, meu projeto é, eu sou filho de Deus, e Deus me deu autoridade de transformar você num filho de Deus, pensar como Deus, viver como Deus, amar como Deus, é isso que ele está dizendo, ter a natureza de Deus, então eu posso transformar. Então, ele está dizendo assim: não olha para as suas limitações, você realmente é limitado e eu sei disso, olha para mim, e olha para o meu poder e aquilo que eu posso fazer na sua vida. Amém? Então eu espero que você viva desta forma, ao mesmo tempo que você entende a tentação, que você entende que Jesus venceu, e Ele está falando para você e para mim como é que a gente pode vencer no poder dEle. Então primeiro Ele tenta você, como você se vê, o que você pensa de você, e agora em segundo lugar Ele vai tentar usar os pontos fortes na sua vida. O que é forte em você? Ele vai usar seus pontos fortes para identificar você, para conhecer você, mas na verdade para se identificar com você. Senão você não vai ouvi-lo. É aí que ele entra num diálogo. Você pode ver que ele, na conversa com Eva, ele parte daquilo que Eva domina, daquilo que ela sabe. Ele usa o que Deus falou. Você está entendendo o que é? Coisa conhecida, ela sabe. Então, mas ele usa isso, a conversa dele, porque eu quero encontrar uma brecha nesta conversa, eu quero que ela caia na minha, eu quero que, e os dois vão nessa, né? Eu quero para eu levá-los para um lugar, mas deixa eu ter uma conversa. Tipo assim, fala sobre a sua religião para mim, fala sobre a sua vida, eu queria ouvi-lo. É mais ou menos assim. Aí você todo animado, opa, acho que encontrei alguém que se importa, porque o grande problema que você encontra hoje, preste atenção se você não faz isto, se você não vê isto. Você vai sentar uma mesa para o almoço, tem alguém que fala mais que todo mundo. E possivelmente você não vai conseguir falar. E você vai encontrar a maioria das pessoas que você conhece, eles falam deles. Você vai descobrir que se você tentar abrir sobre você, que você está passando por algo, eles não vão te ouvir. É assim que funciona a coisa. Você sabe disso. Agora você encontra alguém, fala sobre você, eu queria entender, o que foi que Deus disse aqui? Quero conhecer mais. E aí vai. E vai o diálogo. Enquanto ele vai conversando, ele vai encontrando, fala, tá, essa é a forma dela pensar, é assim que ela acredita, é assim que ela vê, então deixa eu, com base nisso, então deixa eu oferecer algo para ela. E é assim que Satanás vai agindo. Encontrou uma brecha. Então,
depois que ele percebeu que Jesus estava citando a palavra de Deus, eu estou falando de ponto forte, agora indo para Jesus. Então, Jesus dá uma resposta, está escrito, você pode ver. Então, ele vai e faz a mesma coisa. Olha os versículos 9 a 11. Leia comigo, diz assim: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta, pode ler comigo? Na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E agora o que ele faz? Já que Jesus está citando a Bíblia, e ele se firma nisso, esse é o ponto forte dele, é onde ele se agarra, então deixa eu fazer também. Satanás citando a Bíblia. Pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nas duas tentações ele usa, está escrito. Então agora Satanás também pega o que está escrito para conversar com Jesus. Só que Jesus não cedeu. A Eva cedeu, Adão cederam, mas Jesus não faz isso. E Jesus então cita a palavra novamente para ele. E aí vai um conselho para você. As igrejas que estão arrancando o dinheiro do povo hoje, que são as maiores e arranca todos os dias, são igrejas que estão pregando o Velho Testamento. Você não tem como viver o Velho Testamento. Você pode ter referência no Velho Testamento, mas o Novo interpreta isso. Eles não vão pregar sobre o Novo, porque pregar sobre o Novo é ver um Jesus que não tinha onde cair duro. Jesus não tinha onde, ele não vivia disto. Então Jesus não pode ser falado porque Jesus é péssimo para levantar dinheiro. Mas quando você olha para Jesus, você vai entender uma coisa que a gente chama de princípio hermenêutico. A forma que a gente interpreta a palavra. Qual é? A gente usa, quando eu for ensinar sobre a palavra, eu tenho que buscar na própria palavra a explicação daquele princípio que eu quero passar. Se a palavra não está falando, eu não falo. Porque ela vai dar a explicação, vai dar a base para você falar. Se ela não fala, e aquilo que eu acrescentar, eu vou dar conta disso. Diante de Deus, ele diz, e aquilo que eu tirar, eu vou dar conta. Então é um problema sério que as igrejas estão fazendo. E o próprio Jesus está lançando aqui um princípio de interpretação da palavra. O que a palavra diz? Ok, ela diz isto. É você ler uma carta fora de contexto e querer decidir em cima daquilo. Ele diz, não leia toda. Veja o que fala antes, veja o que fala depois. Aí, se isso se confirma, então é verdade. Se não, não. É isso que Jesus ensina. Então ele está usando a palavra de Deus e é o que ele ensina a mim e você. Então veja, ele usa a crença de Eva, ele usa os valores dela e ele usou as orientações de Deus para que pudesse chegar àquele diálogo que é fatal e que ele consegue. Então, torcendo a palavra, ele conseguiu chegar onde queria. Mas Jesus combate com a palavra, ensinando você e a mim. Você e eu, nós podemos combater Satanás na palavra de Deus. E por isso você precisa da palavra. Não tem nada mais confiável neste mundo para você dirigir a sua vida. Você pode ver que nós temos a fala de um, posicionamento de outro. É isso que dirige o mundo. O secretário da OTAN dando palavra, dizendo o que nós vamos fazer, qual vai ser o nosso passo. O presidente, o Putin também tomando uma decisão e dizendo assim que vai, é assim que eu creio. E são decisões e são palavras que governam e que têm poder. E Deus está dizendo, a minha palavra, tudo vai passar. Ele diz, a minha palavra é eterna, tudo vai passar, mas a minha palavra não passa. É a palavra que criou tudo e diz, haja luz. Você está entendendo? É essa palavra eterna que era Jesus, Deus Pai, Deus Filho, quando Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem. É a presença da Trindade, e esse façamos é Jesus, o Logos, a palavra, o verbo divino, dizendo, haja luz e ouve. E é essa palavra que governa tudo. Quando disse Deus, faça-se assim, todo o universo está governado pelo poder da palavra e pelos princípios. E ele está dizendo, por que você vai viver a sua vida e dirigir a sua vida com base em palavras de homens e princípios e valores humanos ou terrenos? E se você entendesse isso, então, você aproveitaria ler a palavra e meditar na palavra todos os dias, porque ela é luz para o seu caminho. Você levanta e anda no escuro, ou você levanta e vai para a presença de Deus e o seu caminho se ilumina para as decisões, para aquilo que você precisa fazer. Então, se eu pudesse por isso, eu disse, se eu pudesse colocar isso no seu coração, mas é o Espírito que vai fazer, de você entender o valor de ler a palavra, de meditar a palavra, de viver essa palavra todos os dias. Então, Satanás vai atacar, eu quero colocar aqui, no campo da sua atuação.
naquilo que você faz todos os dias, naquilo que você domina bem. Preste atenção nisto. O Espírito Santo alerta na palavra dizendo assim, cuidado, quem está em pé, veja que não caia. Ele está dizendo assim, cair é para aquele que não cuida. Aquele que não presta atenção. Aquele que conduz a sua vida de qualquer maneira. Uma coisa que para mim dá um pouco mais de luz a isso é 2 Coríntios 12:10. Paulo está dizendo assim, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, ele diz tudo que acontece comigo, ele diz, eu sinto bem feliz, na linguagem viva, com o espinho e com os insultos, espinho entre aspas, e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, Paulo está dizendo. Essas coisas quando me afetam, me atacam, ele diz, por quê? Quando eu sou fraco, quando essas coisas que estão agindo, então eu sou forte. Quanto menos tenho, ele diz assim, mais eu dependo dele. Ora, se ele diz que quando estava fraco, aí sim ele era forte, porque quanto menos ele tinha, então mais ele dependia de Deus, quanto mais lutas, quanto mais dificuldades, mais ele buscava Deus, o inverso disso também é verdade. É que quando nós somos fortes em algo, nós corremos o risco de dependermos de nós mesmos, de baixarmos a guarda, de nos tornarmos susceptíveis à tentação. Efésios 6:10-20 diz, depois você pode ler lá, mas está falando de uma armadura espiritual que você... Eu até sei de pessoas que faziam isso pela manhã, Senhor, agora eu estou colocando o capacete da salvação, agora eu estou empunhando a espada do Espírito, e ele ia fazendo cada coisa, o escudo da fé, e ele faz isso simbolicamente, mas para entender, eu preciso viver dessa forma nesse dia. Eu preciso viver assim. E se você entender que você está indo na dependência de Deus, sim, mas senão, se você está achando mais ou menos como aquilo eu disse, você vai na maioria dos lugares, tem lá o Salmo 91 aberto, a Bíblia, aí a primeira pergunta que eu falo, você é evangélico? Apesar que com o Salmo 91 eu já nem pergunto mais, né? Porque eu já sei o que é, mas você é evangélico? Não. Então tem ali algo, um alhinho que eu pus para espantar vampiro, né? Vou colocar alho, não tem nada a ver. Então se você estiver fazendo isso, não está certo. Mas se você faz tudo isto, lembrando para viver aquele dia no poder de Deus, na graça de Deus, na força de Deus, então fez sentido. E ele está dizendo assim, que é uma armadura espiritual que foi dada a você e a mim. Nós não podemos andar sem ela, viver sem ela, sair sem ela, decidir sem ela, viver sem ela, não podemos. Diz que é para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Foi isso que nós aprendemos com Jesus. Batizado, cheio do Espírito, ele vai se consagrar, vai fortalecer no poder de Jesus, no poder de Deus. Ele quer ouvir Deus, ele quer entender Deus, ele quer intimidade com Deus, mostrando como eu e você devemos viver. Diz assim, ensina que para vestirmos toda a armadura, para a gente poder ficar firme contra as ciladas. Está escrito, não sou eu que estou tentando explicar. 6:10-20 de Efésios, ele diz, para você poder ficar firme para as ciladas que Satanás vai tentar armar para você. E continua, para quem quiser resistir no dia mau e permanecer inabalável, ele diz, precisa vestir de toda a armadura de Deus. Eu lembro que eu preguei uma série sobre isso, eu estava achando lá. Eu vou separar depois, eu vou mandar, se você quiser assistir depois, para ver cada uma das peças da armadura de Deus, eu oriento você. É uma época que as filmagens, nossa, eram um pouco mais fraquinha, mas você vai conseguir entender, não tão fraca, né, mas você vai conseguir entender bem, tá bom? Então, como é que eu resumo aqui para você esse ponto? Viva em alerta. Vigie e ore em todo o tempo. Ande com Jesus diariamente. Dependa dele em tudo. Se você fizer assim, então você vai ver que você é forte no poder de Deus, não forte por você. Você não vive na sua força. Você é forte porque Deus é forte em você. Porque o seu homem interior é chamado assim, é controlado pelo Espírito Santo. Você pode enfrentar qualquer situação. Você sabe disso. Você pode olhar pela vida, a gente vê aí. Pega aí, eu estava vendo um influencer esses dias. Porque ele começa a ter... Até eles estavam comparando o Neymar, né, não falando de influencer, volta um pouquinho. Alguém estava comparando o salário do Neymar com o treinador dele.
o tanto de seguidores de Neymar e o tanto de seguidores do seu treinador. Mas o Neymar não pode fazer nada sem aquele treinador, mesmo que ele ganhe muito menos. Muito interessante isso. Na verdade, ele se perdeu ganhando, tendo o dinheiro que ele tem, a fama que ele tem, porque que ele tem que parar numa arquibancada, brigar com um cara que mexeu com ele. Sabe qual é o problema? Porque ele pode ser grande jogador, mas é pequeno dentro. Não aguenta alguém dizer para ele, não gostei de você. Não aguenta um olhar torto, é o que é por dentro. Então, nós precisamos crescer por dentro. Por isso que aí eu volto nos influencers, pego a maioria deles hoje. Um bom número deles, brasileiros, não precisa ir fora. O cara estava indo bem e aconteceu uma coisa com ele. Ele falava, ele sabia de tudo, ele fala de política, fala de religião, ele se mete na vida de todo e todo mundo quer saber o que ele fala, porque ele tem milhões de seguidores. Aí, de repente, acontece um problema com ele, a namorada larga, um deles aí. Acabou o cara. Sumiu, desapareceu. Por quê? É aqui internamente que a gente se torna o homem ou a mulher, a pessoa que nós precisamos ser. E a palavra de Deus faz isso com a gente. E é disso que Jesus quer nos ensinar. Eu quero trabalhar, a minha palavra é viva, ela penetra lá no seu interior, no seu coração, em lugares que você não imagina, e faz o que também você não pode fazer, ela faz no seu interior. Então, se você quiser viver uma vida de vitória aqui, né? Seu ponto forte é o que você é por dentro. É o quanto você busca Deus, o quanto você anda com Jesus. Pode ter o que você quiser. Você pode ser famoso, pode ser rico, pode ser inteligente. Não importa o que você seja, você vai precisar crescer por dentro para poder enfrentar todas essas coisas que foram crescendo. Senão isso se tornará, ao invés de ser uma bênção na sua vida, um peso, como se tornou para essas pessoas, tão grande que eles desabam, e depois tem que sumir da mídia. Aí tem pessoas que ele criticou, depois tem, eu estou orando por você, viu? Eu acredito em pessoa que ele acabou com eles. Eu estou orando por você, eu acredito. Deus ama você, Ele pode restaurar a sua vida. Essa é a grande diferença. Você está entendendo? Terceiro e último lugar, ele vai tentar usar os seus anseios, e preste atenção nisso aqui, que eu vou falar um pouco mais do que já tem feito. Ele vai usar os seus anseios, os seus planos, o que você busca. Na tentação de Satanás, de Jesus, Satanás procurou atender 3 desejos de Jesus: a fome, a necessidade de ser conhecido como Filho de Deus, e o plano de implantar o reino de Deus. Foi aí o ataque, nessas 3 coisas. E nós sabemos muito bem que ele não queria dar essas coisas porque ele queria o bem de Jesus. Não precisa nem dizer isso para você, né? Dele vem toda a maldade. Ele não estava interessado, ele só queria frustrar o plano de Deus, como ele frustrou no jardim, frustrar na vida dele, que também frustraria o plano de Deus para a minha vida e a sua, né? Jesus, o Salvador, o Messias prometido, aquele que viria, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreria por você e por mim. Então, cuidado, preste atenção no que eu vou dizer, escuta isso aqui agora. Cuidado, Satanás vai procurar atender os seus interesses para que você possa atender os dele. Você ouviu? Ele vai fazer de tudo para dar o que você quer, para que você dê aquilo que ele deseja de você. E aí é onde vai mais uma coisa para você pensar. Eu sei que existem desejos maus do coração. Mas quando você olha para Jesus, qual era o desejo mau que Jesus tinha em relação a essas 3 coisas que eu citei para vocês? Nenhuma maldade, nenhum pecado. Naquilo que Jesus tinha, necessidades, anseios, plano para a sua vida. Projeto de Deus, nada de maldade. Mas pode ser um perigo. Eu acredito que você busque coisas boas. E graças a Deus. Nós vivemos num mundo, mesmo que a pessoa não tenha Deus, elas têm uma bondade de Deus na vida delas. Senão você não teria casamentos e famílias e negócios honestos, mesmo que eles não sejam evangélicos. Então há uma graça de Deus que é geral, que ainda age. Deus não os entregou, porque se Deus fizesse, como diz em Romano, entregar os seus próprios
maus desejos, então ninguém viveria. Então existe uma graça agindo ainda. Mas aí, vendo para o cristão, então seja cristão ou não, pessoas têm bons desejos, bons planos. Não é porque todo mundo que sai por aí fazendo a maldade que é. O problema para mim é o que essas coisas boas que nós buscamos, quais os efeitos, o que elas podem causar na vida da gente. Isso sim é a questão. Então veja Hebreus 12, 1. Diz assim, fale comigo. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele está falando de duas coisas. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ele diz, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem duas coisas aqui na nossa maratona com Deus que é um problema. O pecado, que são coisas más, e as coisas boas, que se envolvem na nossa vida, que envolvem facilmente, e atrapalha a gente numa corrida. Nessa corrida, nessa caminhada, ou nessa maratona com Deus. Então tem muita coisa que se torna um peso para a sua vida, um peso para mim, para a gente carregar todos os dias. Que vão atrapalhar a vida abundante que Jesus planejou para mim e você. Ele diz, eu não planejei sobrevivência. Muito interessante, eu gosto dessa definição. E quero lembrar você. Quem sabe a maioria de nós estamos sobrevivendo a vida. Terminou mais um dia. Eu estava vindo para cá e pensando, esse dia tem 24 horas. Daqui a pouco termina. O problema é que assim que ele passar, passou a oportunidade também. Você entende? Eu só tenho ele hoje. Que bom que você está aqui, seja presencial ou online. Que bom que você esteja. Mas preste atenção nisto. Só tem 24 horas e você não pode voltar mais as horas que já passaram. Quem sabe você não pode mudar já as coisas que já passaram e que você já fez hoje. E a gente precisa da graça de Deus para entender isso. Jesus tem vida abundante, não chamou só para sobreviver. Ele não chamou também só para viver, diz, eu vim para que tenham vida. Ele diz, eu chamei você para viver uma vida que extrapola tudo isso que você pode imaginar da vida. O problema é a gente crer nisto, a gente confiar nisto e viver isto. As necessidades de Jesus eram necessidades reais. Os seus planos eram planos bons. O problema era que caminhos Jesus iria pegar para conseguir aquelas coisas. Você entende? Quais caminhos? Que maneira eu vou atender, eu vou conseguir? E aí é onde mora o perigo para a sua vida. Satanás apresentou caminhos alternativos, caminhos rápidos, caminhos fáceis, caminhos baratos. É melhor assim, rapidinho você consegue. Você não precisa passar por essas coisas. Então ele tem o maior interesse de atender os seus desejos e ele vai fazer de tudo, atendendo os seus desejos para que você caia numa armadilha. Aí se você cair na armadilha, então você está pego, já foi. Então meu conselho para você, aí preste atenção nisso também, bem forte. Não meça a sua vida somente pelas suas conquistas, ou não conquistas, mas principalmente aqui. Não meça a sua vida somente pelas suas conquistas. A única forma de você avaliar suas conquistas, se são boas ou são más, para a sua vida, é se elas te levaram, atenção, se te levaram mais perto de Deus ou não. Esse é o sinal de alerta para você. Eu amo mais a Deus? Eu desejo mais a Deus? Eu sou mais íntimo de Deus? Ou essas coisas estão me afastando gradativamente de Deus? Isso é para todo mundo, gente. Tem pastores que estão pedindo determinadas coisas que Deus dará a eles, se Ele der. E possivelmente isso vai tirá-los da presença, eles vão se ocupar com tantas coisas que são boas, e vai tirá-los da presença de Deus, de viver intimidade, de viver obediência. E nós precisamos andar de tal forma. Isso é para todo mundo. Então é para mim, é para você. Então você tem que parar nesse momento de fazer essa avaliação. Bem, o que eu busco? Ok, são coisas boas, está bem, tudo bem. São boas. A pergunta que você tem que fazer, então, a próxima é: o que isso está fazendo com a minha vida? Olha, pergunta para o seu filho, pergunta para a sua esposa, pergunta para o seu marido, pergunta para os seus pais, pergunte para os seus funcionários,
Pergunte para os seus membros. Essa é a ideia, pergunte. O que vocês estão vendo? A nossa vida é melhor agora ou é pior agora? Você entende? Senão nós estamos correndo, enrolado, angustiado, infeliz. E aí, ao mesmo tempo que eu vejo constante isso. Tudo que ele passou a vida inteira tentando ganhar, na vida ele ganhou financeiramente, agora ele gasta tudo do outro lado com a saúde, casamento, família que perdeu. É assim. Lute o máximo que você puder. Ganhe tudo que Deus te der à mão, não tenha problema com isso. Deus não é contra isso. Ele não pense que esse é o problema. E eu também não estou com problema com isso. Mas você precisa de sabedoria de Deus. Você precisa andar na presença dEle e ter certeza que todo o caminho que você tem escolhido é um caminho abençoado. E não são caminhos rápidos e fáceis e atalhos que Satanás oferece. Que aí você chega a um ponto assim, não dá para eu ficar com a minha família agora porque eu estou cansado, trabalhei muito hoje. Então seu filho, em vez de ver seu filhinho corre para você todo sorridente, está lá aquele... Oi, né? Não é assim? Talvez você faça isso. Não. Pai está cansado agora. Se for uns 15 minutos, tudo bem. Diz que todo homem precisa de uns 15 minutos para se recuperar na hora que chega em casa. Mulher não, o homem precisa. Então, mulher, deixa ali uns 15 minutos. Deixa eu dar uma baixadinha, depois você vai lá. Mas você devia planejar isto. Estou voltando para minha casa, trabalhei para a minha família. Não vejo a hora de encontrar, abraçar e ser especial demais. Devia ser assim. E deve ser assim em relação ao seu trabalho. Estou feliz demais com o que eu estou fazendo. Não está? Ore a Deus e busque. Peça a Ele. Tem que ser assim. Diz que trabalho é isso, né? Se você quiser viver bem. Descubra aquilo que você gosta demais de fazer. Depois arruma um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então é muito legal essa coisa. Então tudo aí você tem para... Eu entendo que isso é a vida do jardim. Deus quer que você viva assim. Tem que ser prazeroso, então tudo será diferente. Então, buscar as coisas, sim. Busque tudo, o máximo que você puder. Não perca mesmo. Tudo que você entender que é oportunidade. Mas veja o que isso está causando na sua vida. Se a sua vida é melhor com Deus e com a sua família, com a sua saúde, ótimo. Se está custando a sua saúde, a sua família, a sua paz, o seu tempo, para. A vida vai passar. A gente não sabe se está aqui amanhã. Famílias inteiras foram dizimadas. Isso é muito triste, não é? Agora está um pouco mais controlado. E aí, o que mais a gente precisa ver, né? Então eu penso que é isso que Deus está fazendo com a gente. Nos ensinando, através da vida de Jesus, ali mostrando, olha, viva a vida abundante que eu comprei para vocês, a vida nova. Então eu encerro esse ponto dizendo o seguinte, lembre-se, os caminhos que você toma para conquistar os seus sonhos, os seus projetos, precisam te levar sempre mais para perto de Deus e de mais intimidade com Ele. Se te afastarem, esse será o sinal de alerta. Pare, veja onde caiu e retorne. E pegue o caminho certo. Amém? Vamos ficar em pé? Satanás vai tentar usar a sua autoimagem. Você contra você mesmo. Para vencer, você precisa investir em tornar-se na imagem de Jesus, tornar-se parecido com Jesus. Para parecer com Jesus, você tem que andar com Ele. Se você conversar com qualquer filho meu, dos 2 filhos, noras, conversar com os netinhos, você vai ver características minhas lá. Que é minha família. É desse jeito. É assim que funciona, porque nós somos família, andamos juntos, vivemos juntos. A gente pensa as mesmas coisas, são os mesmos valores, é assim, apesar de serem indivíduos, né? Cada um tem a sua personalidade. Então ele vai tentar você contra você mesmo. Preste atenção nisso. Você fala, pastor, mas eu não consigo. Peça a ajuda de um profissional. Tem psicólogos cristãos que vão poder orientar você, ajudar você a organizar o seu mundo interior. Segundo, ele vai tentar usar os seus pontos fortes. Então, se lá é você contra você, agora é a sua força contra você.
Aquilo que você é forte, deixa eu ver como é que eu posso entrar aqui e enganá-lo nessa. Então, para vencer, você vigia, ora, você não baixa a guarda, você depende de Deus, se veste com toda a armadura de Deus. Em terceiro, ele vai tentar usar os seus anseios, os seus planos. Então, ele vai usar agora os seus sonhos contra você. Eu espero que você esteja entendendo, pastor, nem vou sonhar mais. Por favor, Os sonhos são de Deus para a sua vida, amém? O que você só tem que prestar atenção é quem está vindo lá tentando enganar você. Então fique consciente disso e olhe para Deus. E submeta a Deus e Ele vai. Ele diz, eu sei que planos eu tenho para a sua vida. São planos de paz, são planos de bênção. Te dá o melhor para a vida. Então sonhe com isso e busque. Mas lembre, Ele vai querer usar essas coisas. Então preste atenção. Para vencer, você submete todos os seus projetos ao Senhor. E você só vai executar depois que tiver a bênção e a aprovação de Deus em cada um deles. Amém? Você pode fazer o que um amigo fez. Queria conversar aqui sobre os negócios. Oramos juntos. Pronto. Orei. Falei, você está buscando a presença de Deus. Deixa Deus te dirigir. É isso mesmo. Deus vai te abençoar. Senhor, fecha as portas erradas. Abre aquelas portas que são do Senhor. Você está entendendo? É isso que a gente tem que aprender. A colocar Deus em primeiro lugar. Ele disse, se você colocar em primeiro lugar, todas as coisas eu vou acrescentar. Agora lembre bem, se colocar em primeiro lugar não é só orar e buscar, Ele diz, o meu reino e a justiça do meu reino. Então aqui está falando que tem uma mudança de comportamento e comprometimento com o reino, tá bom? Senão está o cara lá, fala, Senhor, já fiz a minha parte, aí agora o Senhor trata de fazer a sua. Como assim? Quando Deus virou servo, Isso é perigoso. Deus não quer fazer, Ele não é servo de ninguém, Ele dá para quem Ele quiser e acabou. Ele só vai abençoar se seu coração for dele. Então Ele diz, busca o reino de Deus, busca a justiça, faz as coisas do reino, do jeito do reino, e eu vou te dar as bênçãos do reino para você. Amém? Feche os seus olhos. Mais uma vez, Pai, muito obrigado. Sabemos que não precisamos pedir a sua presença, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é um Deus onipresente, e isso é maravilhoso. O que é preciso da nossa parte é percebermos a Tua presença, buscarmos a Tua presença, sermos sensíveis à Tua presença, desejarmos que o Senhor esteja conosco e que o Senhor ande e caminhe à nossa frente. Então, Pai, ajuda-nos a vivermos a nossa vida dessa forma, como Jesus nos ensinou, nos consagrarmos, nos prepararmos, para que a gente possa viver a vida abundante, a vida nova que o Senhor comprou para cada um de nós, no nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Uma semana de vitória. Que possamos viver o melhor da vida que o Senhor tem nesses dias. Nós oramos pela Ucrânia e todos aqueles países que estão sofrendo na mão da Rússia. Nós sabemos que Tu és Deus, o Senhor de todas as coisas. Pedimos que o Senhor nos livre da terceira guerra mundial, no nome de Jesus. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e no Seu poder. Nós também somos soldados aqui agora, em oração. Nós podemos mudar o mundo no Seu poder. Nós temos as armas poderosas em Deus. Ajuda-nos a confiarmos nisso, Pai. Ajuda-nos a vivermos uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida vigilante. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Desejo que você então viva a vida de vitória que Jesus tem para você. E se você quer conhecer verdades básicas ou sobre os adolescentes, lá na saída tem uma mesa onde tem alguém lá orientando você sobre isso. Boa semana, Deus te abençoe.